Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, data da convocação da seleção brasileira. Vamos falar sobre, claro, a convocação do Ancelotti, porque envolve o jogador do Vasco e ex-jogadores do Vasco. 12º lugar no Campeonato Brasileiro é a posição do time. Investimento. Vale pagar tanto por tão pouco futebol? Você vai entender essa conta daqui a pouco. Então chega deixando já o seu like. E a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante, se inscreve no canal se é novo, dá aquela moral pro fanático vascaíno e vamos juntos falar da nossa paixão. Bom, com os resultados da 16ª rodada, o Vasco foi goleado de forma vergonhosa numa atuação ridícula. O time caiu para a 12ª posição. Para a sorte do Vasco, tá tudo muito embolado. Óbvio que você vai pensar assim, mas Azevedo, o Vasco está a 2 pontos da zona de rebaixamento que abre com o Corinthians. Verdade, a 4 do G4 que tem o Atlético Paranaense, que ontem ficou no empate com o Flamengo. Bom, se tivéssemos vencido, estaríamos ali piscando o farol para o G5, que é a zona de classificação para a Libertadores, porque teríamos 23 pontos, mas desperdiçamos a oportunidade. Quem estava atrás venceu, Botafogo, o Coritiba venceu, enfim, o Bragantino voltou a vencer, o próprio Internacional, e aí ficou todo mundo muito embolado. Então, naquele meio da tabela, com 20, 21 pontos, está todo mundo muito agrupado, 23 é um bloco da frente, e vão restar 2 rodadas até a parada para a Copa do Mundo. O Vasco pega o Red Bull Bragantino em casa, no próximo fim de semana, e depois o Atlético Mineiro. Só que antes tem Sul-Americana. Quarta tem um jogo com o Olímpia, lá no Paraguai, vale a vaga. Quem vencer garante a vaga, com certeza antecipada para as oitavas, só se tiver uma catástrofe no último jogo. O Vasco, por exemplo, pega o Barracas Central em casa. Então, assim, se empatar, ferimentos leves, você vem para casa para resolver contra o fraquíssimo Barracas Central. Agora, se perder, meus amigos, aí... Ah, mas eu não quero a Sul-Americana. Tá bom, eu também não quero. Ela está se oferecendo. É igual a Copa do Brasil. Ela não está se oferecendo de novo? Com as eliminações do Botafogo, do Bahia, do São Paulo, do Flamengo, ela passa a se oferecer. Vem aí o sorteio dia 26. Cai um sorteio que nos ajuda. Ué, por que não? As coisas vão acontecendo, a gente tem que entender os sinais. Mas enfim, vamos ver como é que o Vasco vai terminar nessa parte do Campeonato Brasileiro. 26 pontos seriam fundamentais. Você ganha o Bragantino, você ganha o Atlético Mineiro, você traz os 2 provavelmente para trás. Então isso seria importante. Mas em se tratando de Vasco, é sempre uma caixinha de surpresas. Bom, hoje, no Museu do Amanhã, Museu de Arte Moderna do Amanhã, o técnico Carlo Ancelotti vai convocar a seleção brasileira e nós conheceremos os 26 jogadores. O Paulo Henrique está na pré-lista, mas ele não vai para a Copa do Mundo, a lesão dele tem uma certa gravidade e mesmo que ele estivesse apto, não tivesse machucado, dificilmente, porque a concorrência ela é mais forte. O Wesley está em atividade pela Roma, o Danilo do Flamengo já está convocado, anunciado pelo Ancelotti, joga nessa função, o próprio Bremer também, que faz a dupla função de lateral e zagueiro. Então acho pouquíssimo provável que mesmo inteiro o Paulo Henrique pudesse ir. Mas tem o Andrei Santos, do Chelsea, tem o Ryan, de todos, dos 3 com ligações com o Vasco, para mim o Ryan é o cara mais forte para estar nessa Copa do Mundo, do Bournemouth. Ele está arrebentando no campeonato inglês, chegou na metade da temporada, não sentiu, se adaptou rapidamente. Então, para mim, é um nome que eu daria como certo na convocação. E, inclusive, estaria na minha. Não sei a sua convocação. Aliás, falando em ataque, ontem o Ancelotti esteve lá na Arena da Baixada, acompanhando o empate do Atlético com o Flamengo em 1-1. E ele viu o Pedro fazer mais um gol e tal. O Pedro chegou a 9 gols, o artilheiro do campeonato. Ontem, o Arthur Cabral meteu 3 no Corinthians, hat-trick. Chegou a 7. Você sabia que o artilheiro do Vasco não é atacante? Thiago Mendes, Puma, 4 gols, Barros. E os nossos artilheiros? 1 gol, Brenner, 1 gol, Spinelli, 2 gols, Fulano.
Nosso ataque é um ataque de risos, né? E aí você vai olhar os números, e ontem eu fiz um vídeo, e até falei sobre essa questão envolvendo o Brenner, e uma retificação. O Vasco comprou o Brenner, a pedido do técnico Fernando Diniz, por 5 milhões de dólares, junto ao Cincinnati. Ou seja, na cotação de hoje, algo em torno aí de 25 milhões de reais. Vale? Aos 26 anos, entregando essa bolinha com essa disposição que ele está? Claro que não. Aliás, vamos falar de valores? Quando veio por empréstimo no meio do ano passado, Robert Renan, ele veio, jogador de 22 anos, com opção de compra. E, aliás, eu elogiei muito o modelo do Vasco da Gama. Podem pegar vídeos lá atrás. Pô, o Vasco traz o cara por empréstimo com opção de compra. Legal. Performou, compra. Não performou, vaza. Excelente. Por que não fez isso com o Brenner? O Saldívar é um caso à parte. Valor baixo, né? O Vasco pagou 1,5 milhão por 55% dos direitos econômicos, depois mais 30%, mais 300 mil, perdão, para adquirir mais 15, ou seja, a gente vai ficar na casa de 1.800.000 dólares, 9 milhões de reais, para ter 70% do Saldívar, que tem 24 anos. Pô, mas tá falando pra cacete, não vale. Mas aí é aquela história que você vai contabilizar o prejuízo, já vai fazer parte do bolo. Agora, Robert Renan e Cuesta, pô, o Vasco vai ter que rasgar muito dinheiro, amigo. Muito dinheiro. Acaba agora o contrato do Robert Renan. E, cara, na boa, eu não compraria. Sabe por quê? A conta, anotei aqui. 8 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais, por 70%. Ah, mas ele tem 22 anos, é um zagueiro canhoto. É muito dinheiro para o que está entregando. Nada demais. Zagueiro, ok. Nessa performance de Vasco de quase um ano. O companheiro dele, tá pré-convocado para a seleção colombiana, o Cuesta. Vai? O Néstor Lourenço vai levar o Cuesta? O Vasco renovou o empréstimo dele em janeiro, pagou 1,5 milhão de euros para renovar esse empréstimo, ou seja, mais ou menos ali a gente está falando de 9 milhões de reais, perdão. Tem 26 anos e agora vai até dezembro o empréstimo dele. Se comprar o pacote todo, o valor, vai ser algo em torno de 50 milhões de reais. 100 milhões de reais na zaga do Vasco? É sério que nós vamos rasgar 100 milhões de reais para contratar o Cuesta e o Robert Renan? O Cuesta tem 26 anos. Não teve atuações que valham isso. Fábio, e no mercado, quem vale? Departamento de Scout do Vasco, que deve ser muito bem reforçado em breve pelo Rafael Rezende, jornalista, ex-comentarista do Sport TV, que trabalhou durante muitos anos e brilhantemente no Botafogo, mas o Departamento de Scout do Vasco tem que trazer nomes. Se com 100 milhões de reais o Vasco não consegue trazer uma dupla nessa próxima janela, manda embora os scouts todo do Vasco. Agora, se com 100 milhões você vai investir no Robert Renan e no Cuesta, aí, meus amigos, mas é parcelado, igual o Brenner. Parcelado à vista, você vai gastar esse dinheiro. E é gasto, não é investimento, não. No caso do Brenner, quem bateu o pé para que ele viesse foi o Fernando Diniz, que vazou, já está na zona de rebaixamento de novo, lá no Corinthians. E aí? Você fica à mercê de um desejo de treinador, o preço fica alto. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho e até a próxima. Fiquem com Deus, boa semana, tchau, tchau.